Irmãos, há 2 semanas então nós estamos trabalhando o tema da nova vida. Falamos em primeiro lugar sobre a liberdade para a qual nós fomos chamados. E o resumo está aí, pode passar. Então o resumo da primeira semana está aí. Nós fomos chamados à liberdade pela obra de Cristo. Estamos livres do pecado e da tutela da lei, mas esta liberdade deve ser vivida pela consciência do Evangelho em nós, que nos leva à consagração e à sujeição mútua, conduzindo-nos ao serviço mútuo. Livres do pecado, nós nos tornamos escravos de Cristo. Então, nós vimos na primeira semana algumas questões a respeito dessa liberdade. Aqui está um resumo, mas se você quiser ouvir, entre no site, já está lá, tem o áudio da mensagem, você pode refletir um pouquinho mais a respeito desse tema. Na semana passada, nós falamos sobre o chamado à intimidade com Cristo, porque por mais que sejamos escravos do Senhor para cumprir a sua vontade, Ele não nos trata como escravos, mas nos chama de filhos. Nós somos inseridos à sua família e também nos chama de amigos. Nós somos chamados à intimidade do relacionamento com Cristo. Então, nós não somos somente servos dele, mas nós somos filhos dele, nós somos amigos dele. E o resumo está ali, pode passar. Fomos chamados à intimidade por meio de Cristo, em tempo oportuno, para uma vida no Espírito como herdeiros do Senhor. Eu não sei se já está essa no site, mas provavelmente já deve entrar nesta semana também a segunda a mensagem da série Nova Vida. Então, na reflexão de semana passada, antes da leitura daquele texto que eu havia escrito, eu fiz um destaque que eu gostaria de fazê-lo novamente para dar introdução ao nosso estudo de hoje. Diz assim: como discípulos de Cristo, nós devemos pensar na liberdade para a qual Ele nos chamou. Devemos imaginar que este mundo que fala de liberdade, na verdade, tem mais de escravidão do que podemos imaginar. Somos escravos do consumo, da aparência, escravos da felicidade, escravos dos compromissos, da religião, e Cristo nos chama para a liberdade do pecado, uma nova vida a partir de uma nova consciência e da intimidade com o Criador do universo. Podem nos chamar de loucos, mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo, aquelas que parecem insignificantes, para envergonhar o conhecimento deste mundo. Durante a história da igreja, em que o Evangelho foi anunciado, homens e mulheres simples, como eu e você, atuaram subversivamente nos bastidores da história, nas entrelinhas dos grandes eventos, como instrumentos de Deus para mudar a vida de pessoas como eu e você. Não foram os grandes líderes que mudaram a minha vida. Foi Cristo, por meio de pessoas que deixaram-se transformar e mover-se por Ele. O mesmo ocorre comigo e com você. Os lugares de destaque podem ser atraentes neste mundo, mas são as coisas que fazemos em nosso dia a dia, coisas que parecem insignificantes, que podem mudar a vida de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Para isso, precisamos de uma intimidade com Deus que mude a nossa maneira de ver o mundo, de ver a nossa rotina, de ver as pessoas. Somos vasos quebrados que o Senhor tem restaurado para usar em sua causa, em seu reino, para a sua glória. Ter intimidade com Deus é jogar-se como nunca no mar da graça de Deus e experimentar uma vida que livros não contam, nem testemunhos alcançam. Uma vida que só você e Deus conhecem. Não há cópias, não há padrões, só você e Deus. Irmãos, hoje eu quero usar a expressão vocação como sinônimo de chamado. Nós fomos chamados à liberdade, nós fomos chamados à intimidade, mas acima de tudo, nós somos vocacionados, nós fomos chamados, e ponto, intransitivamente, né? Nós fomos chamados, nós temos uma vocação, e vocação é sinônimo de missão, de comprometimento, de encarnação de um projeto de vida, de responsabilidade para com coisas que estão acima do que nós podemos imaginar. Mas antes de falarmos de vocação especificamente, que o tema então do Nova Vida é liberdade, intimidade e vocação. Então, antes de entrarmos no tema da vocação, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode passar, Lúdia.
Nós fomos criados para o quê? Para que nós fomos criados? Então, algumas coisas poderiam ser meias verdades. Pode colocar. Nós somos criados para crescer e nos multiplicarmos. Deus disse isso lá. Crescei e multiplicai. Ele diz que nós precisamos da salvação, então nós somos criados para sermos salvos. Ok, é parte da verdade. Nós somos criados para sermos felizes. Ok, o Senhor se agrada da nossa satisfação. Mas qual é o real motivo de termos sido criados como seres humanos? Pode passar. Então, quando a gente pensa no crescer e multiplicar, nós estamos pensando numa questão social e demográfica. Quando Deus dá a ordem para que nós cresçamos e nos multipliquemos, a ideia é que nós povoemos a terra. Então isso é simplesmente parte do projeto de Deus. Pode passar. Quando a gente pensa no sermos salvos, na visão salvífica, nós estamos pensando simplesmente no projeto de restauração porque caímos. Mas por que fomos criados antes de cair? Então a visão salvífica é porque nós caímos. Mas antes de termos caído em pecado, para que o Senhor nos criou? Então quando nós pensamos também, pode passar, Lud, numa visão pessoal, a ideia de sermos felizes é algo muito atraente. Aliás, essa tem sido a chave hermenêutica da sociedade atual, né? Ou seja, o cerne do pensamento social é que nós somos criados para sermos felizes. E na verdade, isso não é uma realidade das Escrituras. Isso pode ser a consequência de algo muito maior. Mas a busca pela felicidade gera uma sociedade hedonista. Então eu deixo de investir no meu casamento, eu deixo de investir na minha igreja, eu deixo de investir na minha vida, nos meus filhos, porque importa que eu seja feliz. E se eu estiver feliz, os outros que se explodam. Então, essa sociedade hedonista, utilitarista, existencialista, ela muitas vezes é fruto desse pensamento que nós nascemos simplesmente para sermos felizes. E eu não estou fazendo uma apologia à tristeza, tá? Porque eu também gosto de ser feliz e nós temos que lutar pela nossa felicidade. Sim, mas com base em quê? A pergunta que eu quero fazer para você, pode passar, Lud. Qual era o plano de Deus? Hoje nós tivemos uma reunião no Projeto 6.0 e nós trabalhamos um pouquinho sobre isso. Por que nós fomos criados? Crescer e nos multiplicar foi o método de Deus para povoar a terra. E diferentemente dos animais, preste atenção, Deus ainda colocou em nós a capacidade de amar, de ter prazer incomparável. Em qualquer comparação que você fizer com animais, o ser humano, no crescer e multiplicar, ele encontra prazer, ele encontra alegria. Não somente no sexo, mas também na beleza de você olhar para a multiplicação e a satisfação que os seus filhos te dão. Você já percebeu? Então, a alegria que nós sentimos ao olhar o nascimento de uma criança, então, ok, isso é maravilhoso, isso já é um sinônimo de felicidade. Mas também nós somos criados para sermos salvos por causa da queda, e para sermos felizes, mas, acima de tudo, pode passar, Romanos 11:36 diz, porque dele, ou pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que todas as coisas foram criadas para a sua glória, em primeiro lugar. Todas as coisas foram criadas para a sua glória. Pode passar. O outro texto, lá de 1 Coríntios 10:31, diz assim, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos criados para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, quando você dá a mão para sua esposa, para o seu marido, quando você ajuda a sua criança, tudo que você faz tem que ser feito para a glória de Deus, acima de tudo. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. Todas as coisas, toda a criação foi estabelecida para a glória de Deus. Então, não há lugar para a gente pensar exclusivamente na nossa felicidade. Porque se a nossa felicidade não glorifica a Deus, existe um problema. Então, quando eu busco a felicidade, que é justo, eu não posso esquecer que a minha felicidade tem que ser para a glória de Deus.
E Deus é glorificado quando a minha felicidade é pautada nas Escrituras, nos princípios estabelecidos para a família, para os relacionamentos interpessoais. Então, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam isso para a glória de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque traz implicações para as nossas escolhas diárias. Ok, eu vou pleitear uma função diferente no meu trabalho. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso para ser bênção naquela sessão. Faça isso para ser bênção na vida das pessoas. Então, se você quer servir no ministério, na igreja, tal, faça isso para a glória de Deus. E quando é para a glória de Deus, tem que ser feito com excelência, com dedicação, porque Deus, o Criador, fez perfeita todas as coisas. Nós aqui causamos uma destruição, mas Deus fez todas as coisas perfeitas para sua glória. Pode passar, Lud. Então, vamos repetir a frase ali simplesmente para fixar a última frase? Vamos lá? Fomos criados para glorificar a Deus. Agora vamos dizer o seguinte: eu fui criado para glorificar a Deus. Podemos dizer assim? Eu fui criado para glorificar a Deus. E agora nós podemos então entrar na vocação dos filhos de Deus, aqueles que seguiram pelo caminho da cruz, pela estrada do Mestre. Pode passar, Lud. Qual é a vocação geral da igreja? Qual é a vocação, qual é a função da igreja, do corpo de Cristo? A vocação geral, não específica, tá? Nas palavras de Jesus, ele disse o seguinte: vós, não você, vós todos, sois sal da terra. Mas, se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus 5, 13 e 14. Jesus deixou declarado a todos os seus discípulos, isso inclui você e a mim. Nós podemos fazer um paralelo com o texto de João 17, na oração sacerdotal, em que Jesus ora pelos seus discípulos e por todos aqueles que creriam nele, ou seja, há uma solidariedade na responsabilidade, tanto de sermos abençoados por Deus, de Cristo ter intercedido por nós, mas na missão e na responsabilidade que Ele nos deu. Vós sois sal da terra, fazemos parte de um povo que atua, vou repetir muito isso para você entender. Às vezes, a gente interpreta a vida e o mundo a partir dos grandes eventos, a partir dos grandes líderes, a partir das grandes igrejas, das grandes pessoas. Irmãos, isso é um erro terrível. Nós temos que interpretar a vida do cristão a partir do primeiro princípio: fomos criados para a glória de Deus. E existe um chamado geral para a igreja. Então, quando nós falamos a igreja, nós não estamos falando essa igreja, nós estamos falando da igreja de Cristo. Nós nos reunimos aqui como igreja de Cristo, como uma porção da igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo ela é muito maior do que nós podemos imaginar. É a reunião de todos os filhos de Deus espalhados pela face da terra, na sua história como um todo. Então, o corpo de Cristo não somos nós, somente aqui dentro dessas quatro paredes, mas o corpo de Cristo, ele está em toda a terra, anunciando o Evangelho. E aí que eu falei para vocês na semana passada, até usei a expressão tia Clarice, tio Edson, porque foram duas pessoas que me evangelizaram. Tem a tia Dila também que me evangelizou. Então, pessoas que falaram do Evangelho para mim. Pessoas que hoje talvez você não conheça, com certeza você não conhece. Pessoas que talvez não tenham nenhum sentido para você, mas para mim teve. Sabe por quê? Porque elas atuaram longe dos holofotes, mas cuidando de gente. Então a vocação da igreja é cuidar de gente, para a glória de Deus, né? Jesus disse isso: vocês são sal da terra e luz do mundo. Pedro entendeu isso, o apóstolo Pedro entendeu, e pode passar, ele colocou nas palavras de Pedro: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é vocação geral da igreja, é uma vocação de todos os cristãos, né? Anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a luz. Essa é uma vocação geral.
Nós fomos chamados para anunciar as grandezas do reino de Deus. Nós fomos chamados para vivenciar essas grandezas e propagar essas grandezas. E aí quando eu digo para vocês que a vocação, a reflexão sobre a vocação tem que mudar a nossa maneira de viver, é porque nós temos vivido de uma maneira muito em si mesmada. E como eu gosto de dizer, nós vivemos muito o evangelho. Mas o evangelho é um evangelho, é uma boa notícia para as pessoas que recebem a má notícia de que Jesus muitas vezes foi rejeitado, e por ser rejeitado, nós estamos longe dele, né? Nós estamos condenados a uma separação eterna de Deus. Mas, como nessa cruz, quando o Senhor Jesus estende os braços, Ele rompe a barreira do pecado entre o homem e Deus. Então Jesus se torna o reconciliador. O Evangelho se resume na mensagem de reconciliação que Jesus faz, e aí quando nós somos reconciliados com o Pai pela obra de Cristo, então Cristo como se pegasse a nossa mão e nos reconciliasse com o Pai, nós então, atrelados a Cristo, nós queremos reconciliar outras pessoas. Então nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos resgatou e nos reconectou com o Pai para outras pessoas. Essa é a missão geral da igreja. Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Quando Pedro, antes de escrever isso, estava caminhando com Jesus, ele e outros ali olharam para os samaritanos, que eram um povo concorrente, né? Um povo, eram os argentinos e brasileiros na época, né? Ele olhou e falou o seguinte: o senhor quer que ele, a turminha lá, né? Estava João, Tiago, os discípulos eles olhavam para os samaritanos como concorrentes, e nós não podemos olhar para a sociedade como concorrente, nós não podemos olhar para a sociedade como inimiga, nós temos que olhar para a sociedade como nosso campo missionário, né? A nossa área de atuação. Paulo também entendeu isso, olha lá, pode passar, nas palavras de Paulo, ele diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo entendeu que a vocação que nós recebemos, ele estava escrevendo a Timóteo, não era uma vocação porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, é porque nós fomos capacitados pelo autor e consumador da nossa fé, e nós somos chamados para uma vocação, e nós devemos exercer essa vocação como igreja. É o nosso papel. Paulo foi um dos grandes pregadores, e ele justamente pautava a sua vida nessa certeza. Ou seja, eu e você fazemos parte de algo muito maior do que nós podemos imaginar. Nós somos chamados à liberdade do pecado por meio de Cristo, mas vocacionados como participantes na implantação do reino de Deus. Eu fico boquiaberto, irmãos, como nós seres humanos. Acabamos nos encantando. E aí, se você fez isso, por favor, eu sempre uso as expressões do dia a dia, não se ofenda por isso, e não estou falando para ninguém, porque não tem ninguém na minha mente hoje. Mas a gente fica impressionado quando a gente vai contar uma história, ou a gente vai passa em algum lugar e vê uma pessoa famosa. Você já ficou assim? Nossa, olha lá o fulano de tal, né? É até curioso, né? Ó, fulano de tal, joguei com ele, fiz isso, tirei foto com ele. É legal, é normal, faz parte do dia a dia, né? Hoje está muito comum, a gente vai nas peças de teatro, e aí os artistas ficam lá, você faz uma filha, e ele faz uma selfie com você, né? É legal, é bonitinho, tal. Mas eu fico boquiaberto quando a gente tem uma notícia maravilhosa de que nós somos participantes na implantação do reino de Deus e nós não ficamos impressionados com isso. Eu não consigo entender como nós não ficamos encantados que o Deus, Criador de todas as coisas, se importou conosco de tal forma que enviou o seu Filho Jesus para que nos resgatasse e nos tornasse participantes dessa missão. Já parou para pensar nisso? Irmãos, é estranho quando nós não nos alegramos com essa verdade. Nós precisamos nos alegrar com essa verdade, com essa santa vocação. E como a igreja deve viver essa vocação? Pode passar, Lud. Como a igreja deve viver a sua vocação? De que forma? Eu vou fazer invertido agora. Eu vou dar a resposta e depois a gente vai para o texto, diferente do que a gente está acostumado. Pode passar.
Primeiramente, com consciência. Então, vamos parte a parte. Nós precisamos ter consciência disso, da nossa responsabilidade, que nós vamos prestar contas a Deus pela nossa vocação. Com criatividade, ou seja, se necessário for, fazer-se judeu para o judeu, grego com o grego, a fim de que o evangelho seja anunciado de maneira clara. Não adianta você pregar o evangelho ou viver uma vida de hipocrisia, mas tem que ser de criatividade bíblica, com fidelidade. Aliás, isso é um dos problemas seríssimos da humanidade de hoje. Irmãos, nós odiamos a infidelidade. Nós odiamos a deslealdade. Mas talvez sejamos desleais com o nosso Deus, infiéis ao compromisso que Ele nos colocou. Então é preciso refletir nisso. Se nós odiamos a infidelidade, imagine o Senhor. Você sabe que talvez eu poderia trocar a palavra infidelidade para idolatria, porque a infidelidade é fruto da idolatria de si mesmo ou de outras coisas. A infidelidade pode ser falta de fé, porque no grego, fé e fidelidade partem do mesmo pressuposto, do mesmo radical. Infidelidade pode ser falta de fé no Deus verdadeiro. Infidelidade pode ser fruto da falta de consciência, mas acima de tudo, de uma não certeza da importância do nosso chamado. Temos que viver com fidelidade a nossa vocação, e sem preocupação com os holofotes. Isso é difícil. Porque se você pensar num projeto de sucesso, vamos pensar num gráfico, coordenada, x e y. Como que é a curva, ou então a reta do sucesso? Para cima e para a direita, certo? O Evangelho está dizendo para você o seguinte, que o sucesso não necessariamente pode ser assim. De repente você está olhando um gráfico aqui, e a curva do sucesso está lá para baixo, assim, ó. Ao invés de ser como Bolt, está lá para baixo. Ah, mas para baixo é o inferno. Não, é me fazer pequeno para que ele cresça. Entendeu? A vocação do reino é diferente daquele projeto de vida. Então, quando a gente olha para o movimento evangélico e vê todo mundo querendo ser a estrela, tem alguma coisa errada. Porque tem quem que é a estrela é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos que apontar Ele para as pessoas. Não é assim, olha para mim, eu canto bem, olha para mim, eu prego bem, olha para mim, eu escrevo bem, olha para mim, eu sou o máximo. Não, é olha para Cristo porque eu sou um nada. A gente tem que dizer, olha para Cristo. É Ele que transforma. Mas o Senhor está muito legal, está muito bem, você canta muito bem, você faz... Ótimo, mas foi Ele que fez. É por causa dEle. Então, como nós devemos viver a nossa vocação? Sem preocupação com os holofotes, pois o reino cresce nos corações das pessoas, em vilarejos, tribos, cidades e montanhas, pela atuação do seu povo. O Espírito Santo capacita o seu povo para que ele possa atuar nos bastidores da história sem holofote. E o reino cresce, e nós temos que nos preocupar com que ele cresça. O que disse João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as amarras ali da sandália. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o sucesso do reino. Então, a nossa vocação tem que ser exercida dessa forma. Olha lá o que diz, vamos trabalhar um pouquinho, Mateus 13, 31 a 33. Eu resolvi não pôr alguns textos para que a gente pudesse se movimentar e praticar a abertura das Escrituras. Mateus 13, 31 a 33, diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Irmãos, a ideia do reino de Deus, presta bastante atenção. A ideia do reino de Deus é que aos olhos das pessoas pode parecer alguma coisa muito pequena aquilo que eu e você fazemos, mas é justamente o que Ele quer que nós façamos.
nós creiamos que o reino de Deus está sendo implantado, está crescendo na história da humanidade, sem que os holofotes sejam lançados sobre ele. A semente da mostarda é pequenininha, mas a árvore se torna frondosa. Quando a gente olha o fermento, é a coisa mais insignificante da massa, é a menor porção, é mais farinha, é mais leite, é mais ovo. O fermento nem sempre é a maior parte, geralmente ele é a menor parte, mas é ele que traz toda aquela beleza para a sua receita. Então, quando a gente pensa nisso, a comparação que Jesus faz é que nós temos que atuar, mesmo que nós achemos que o nosso trabalho é insignificante. Se você tem consciência de uma coisa hoje, que seja da vocação que Deus deu a toda a igreja. Não estou dizendo que todos são missionários, mas todos são comprometidos com o anúncio do reino de Deus. Todos estão comprometidos a partir de hoje, pelo menos pela consciência, sempre estiveram, quando entregaram a sua vida a Jesus, mas comprometidos com a expansão do reino de Deus. Segunda coisa, ainda, como a igreja deve exercer a sua vocação? Pode passar. De maneira digna. Digna. E aqui, só para a gente dar uma cutucada, não em ninguém, mas ao mesmo tempo em todo mundo. Quando uma pessoa ela vai ser candidata a vereador e ela coloca lá assim, pastor fulano de tal, me dá uma tremedeira nas pernas. Por um simples aspecto. Se ele foi chamado para ser pastor, vai cuidar de ovelha. Se ele quer ser vereador, tira o nome pastor da frente. Vai ser um ser humano que vai servir a comunidade. Você vai falar assim, pastor, mas não é assim. Só simplesmente usando como ideia. Às vezes a gente inverte a nossa vocação como igreja. Nós temos que exercer a nossa vocação com dignidade, com consciência. Não só com dignidade, mas com humildade. Sabe aquela história de que não importa o título que você tenha na frente do seu nome? Não importa o título que você tenha. Não importa se você, hoje em dia, no meio evangélico, o cara tem que ser pastor, aí ele tem que ser bispo, aí ele tem que ser apóstolo, aí como diz o fulano de tal, semideus, né? Então eles estão numa escala, e na verdade, não existe no evangelho essa escala. Não existe na Bíblia essa escala. A gente tem que ser como mestre, que se faz o menor para que o reino cresça. Então com humildade, com paciência. Porque, irmãos, vocês imaginam como Jesus teve paciência com aqueles discípulos? Ele pegou um monte de gente com uma estrutura cultural engessada ao judaísmo, uma expectativa de um Messias guerreiro, e aí ele teve que transformar essa realidade, e a gente tem pressa com as pessoas. A gente tem que exercer a nossa vocação com paciência e com muito amor. Amor pelas pessoas. O amor é a chave de tudo. Preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, a unidade não é algo que a igreja cria. A igreja não cria unidade. A unidade já existe no Espírito, de todos aqueles que são filhos de Deus. O que nós devemos fazer é preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então, nossa vocação tem que ser exercida a partir dessa verdade. Abra lá em Efésios, capítulo de número 4, versos 1 a 6. Nós estamos terminando a segunda parte do estudo, nós estamos indo para a terceira parte. A chuvinha atrapalha um pouquinho o áudio, mas é bom para refrescar, para trazer um pouquinho de saúde para as nossas vias respiratórias, né? Efésios 4, versos 1 a 6. Olha o que diz o apóstolo Paulo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, olha o que ele diz, digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe por quê que nós temos que viver dessa forma a nossa vocação? Porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Irmãos, é assim que nós temos que viver a nossa vocação como igreja. Nós vamos ter uma prancha aí no final, que vai mostrar o resumo daquilo que nós estamos falando até agora, tá? E guarde aquilo, para que você não se esqueça em nenhuma decisão que você for tomar. Bom, pode passar. Então, pensando que nós somos criados para glorificar a Deus, em segundo lugar, nós temos uma vocação geral dada a todos os filhos de Deus. Nós temos, no terceiro e último ponto, uma vocação específica para cada cristão. A vocação, um chamado específico para cada cristão. Nós poderíamos aqui dividir vocação em duas partes, vocação específica em duas partes, falando de dons e talentos naturais, para servir a comunidade. Nós vamos tentar tratar de uma maneira geral, não vamos fazer subdivisões hoje, mas cada um de nós tem um chamado específico. Eu vou me permitir usar o exemplo que o Antônio sempre deu, que todo mundo conhece. Durante 8 anos, ele serviu em presídios, não é isso, Antônio? Atuou dentro de presídios. Então, ele falava de Jesus para pessoas que eu e você não queremos nem ver. Estou certo ou estou errado? Você teria prazer em entrar numa delegacia, num presídio de segurança máxima, para falar de Jesus para essas pessoas? Antônio, durante 8 anos, trabalhou lá. Isso é uma vocação específica. É uma vocação específica para a qual Deus o chamou. Pode ser por um período de tempo, pode ser pela vida toda, mas é um chamado específico que Deus deu à vida dele. Então, as vocações específicas, elas são pautadas nos dons. Você está em Efésios capítulo 4, olha o que diz lá em Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quando a gente fala graça, irmãos, a palavra graça, no original, ela é charis. E o mesmo radical, carisma, em alguns desdobramentos, carismata, é a palavra que se traduz por dom, por presente. Tanto o dom quanto a graça são de graça. É um favor que nós não merecemos. Então, o que ele chama de graça aqui é a capacitação que ele dá a cada um para exercer a sua vocação de maneira específica. O texto de Efésios fala de alguns dons, como apostolado, pastorado, profetas. Em outros lugares, Paulo fala de outros dons. A ideia é que nós não tenhamos uma lista necessariamente exaustiva, mas Paulo destaca alguns em uns lugares e alguns em outros. O que ele está dizendo para nós, e o que é importante para nós, é entendermos que nós temos uma vocação específica. Para mim é fácil falar, né? Para mim, no meu caso, a minha vocação é ser pregador, professor, conselheiro. As minhas vocações, a minha vocação se desdobra no aconselhamento, no cuidado das pessoas, no ensino. A minha vocação está direcionada para essa área. Eu descobri mais cedo, e eu tenho procurado exercer a minha vocação. Ela pode tomar outros contornos durante a minha vida. O que eu não posso esquecer é que Deus está falando com você hoje, e eu não posso esquecer porque Ele está falando comigo hoje, para Ele me direcionar para a missão que Ele quer que eu faça, no tempo determinado, ou por tempo específico, no local específico, do jeito específico. Talvez a sua vocação seja uma vocação que não seja na frente do público. Na verdade, a maior parte das vocações não são na frente do público. Essa vocação, ela tem que ser exercida no nosso dia a dia. Se você olhar testemunhos e mais testemunhos de pessoas que falaram assim, puxa, eu entendi que o meu papel na igreja de Cristo, que Deus me capacitou para ser, é fazer determinada coisa. Vamos ver algumas características dessa vocação. Pode passar, Lúdia. É uma vocação individual, mas não individualista. Ela tem conexão com a missão do corpo. Não é uma carreira solo. Presta bastante atenção. A vocação que você vai exercer não é uma carreira solo, desconectada do corpo. Não, você tem que servir o corpo. Ou então, através do corpo, tem conexão com a missão.
Não podemos viver uma vocação individualista, mas ela é individual. Ah, mas e se meu marido não for? Não importa. A vocação é individual. Segunda coisa, Lúdio, é uma vocação pessoal e intransferível. Umas semanas atrás, eu fui fazer um serviço de banco junto com a minha mãe, e ela foi com o cartão do meu pai. E eu falei assim, você não vai conseguir fazer não. Ela falou, por quê? Não, mas eu sou casada. Eu falei, não importa, você vai mostrar aliança pro cara. Aí ele chegou lá, foi fazer o pagamento, o cara estava passando o pagamento, a hora que ele terminou, ele falou, a senhora não usa o seu cartão? Ela falou assim, não, mas esse é do meu marido. Cartão é pessoal e intransferível, ele falou para ela. É pessoal e intransferível. Outros não fariam, que eu já passei aqui, tipo, ele ficou bravo, acho que ele percebeu, né? Parece brincadeira, né? Mas, irmãos, isso é tão sério no reino de Deus, tão sério no reino de Deus, que a nossa vocação é só nossa. É só nossa. Ela é específica. Ah, mas se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Ok, mas você vai continuar em débito com o Senhor. Porque Ele te chamou para exercer um trabalho que só você pode fazer. Ah, mas não importa como, você tem que saber. Não sou eu que vou saber. De repente você está exercendo a sua vocação de uma maneira tão simples que eu não sei. Mas Deus tem que saber que você está sendo fiel à sua vocação. Você tem que reconhecer qual é o chamado que Deus tem para você. É uma vocação, pode passar, dada pelo Espírito Santo. O próprio Deus reparte de acordo com o que lhe convém. Eu quero que você seja isso, que você seja aquilo, que você sirva aqui, dessa forma. Exerça com prazer a sua vocação. Encontre alegria, porque foi Deus que deu. Outra coisa, é uma vocação para a edificação do corpo de Cristo. Se você ler Efésios 4 e continuar, esses dons, esses talentos, essa capacitação, essa vocação dada por Deus especificamente para você, é para a edificação do corpo. E ela pode ter algumas direções. Quando eu digo edificação do corpo, ela tem que glorificar a Deus, ela tem que edificar os outros, e ela tem que ser para o mundo. É uma missão tridimensional. Nós glorificamos a Deus, nós edificamos a igreja, e também nós anunciamos o Evangelho. Então, nós precisamos exercer a nossa vocação com consciência. Por fim, é um meio para glorificarmos a Deus. Se nós nascemos para glorificar a Deus, que venhamos a glorificar a Deus pelas nossas vocações. Algumas lições e alguns alertas para a gente encerrar. Lições e alertas, eu vou usar o exemplo de Paulo, então vou querer que você abra em Gálatas. As últimas 2 semanas nós lemos Gálatas, capítulos 3, 4 e 5, e nós vamos observar a vocação de Paulo. Gálatas, capítulo 1. Primeiro nós vamos ver, Lud, pode passar para mim? A gente vê primeiro Gálatas 1, os versos 1, 10, 11, 15 e 16. O primeiro diz assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo reconhecia que o seu chamado era um chamado para o apostolado. Qual era a função do apóstolo? Ele era enviado para uma missão. A característica mais próxima do apóstolo nos dias de hoje não é um superintendente superpoderoso da igreja. O apóstolo é um enviado em missão. Ele é um embaixador, ele é um missionário que leva o evangelho. Então ele tinha consciência do seu chamado, ser um chamado para o apostolado. Versos 10 e 11 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou buscando a aprovação dos homens ou a de Deus?
Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, ele está fugindo dos holofotes. Ele não quer a glória para si, ele tem consciência do chamado, mas ele tem certeza que ele tem que viver esse chamado com humildade. Olha o que diz os versos 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Irmãos, ele tinha consciência do chamado dele. Ele tinha consciência do chamado para não somente ser um apóstolo enviado em missão, mas ele tinha consciência de que ele deveria pregar àquele povo que não era judeu. Então, ele como um judeu, perseguidor da igreja, se tornou um apóstolo, um missionário que anunciava o evangelho àquelas pessoas. Ele tinha consciência do seu chamado, consciência do chamado da parte de Deus. Então, se você vem para mim assim, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Isso não é um bom caminho. O melhor caminho é que você ore a Deus, para que Deus confirme no seu coração. E aí, a igreja, ela se torna simplesmente aquela que reconhece o seu chamado. Porque às vezes o seu chamado não vai ser exercido aqui, ele vai ser exercido para fora. Na verdade, a principal missão da igreja é para fora, não é para dentro. Pode passar, Lud. Agora, Gálatas 2:20. Olha o que diz 2:20. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele tinha consciência que a vocação envolve renúncia. Irmãos, se a gente quer ser servo do Senhor, a gente tem que estar pronto a renunciar. A nossa vocação, ela necessariamente envolve renúncia. Pode passar, Lúdio. Gálatas 5:14, vamos lá. 14 diz assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha o que diz o 6:2. Pode virar. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha o que diz o 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versos 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo tinha certeza que a sua vocação, ele deveria exercer a sua vocação em prol do outro. E aí que me incomoda também qualquer tipo de vocação que seja só para o enriquecimento, que seja só para a glória para si, que seja só para a autoexaltação. Irmãos, não existe sentido no Evangelho se nós não aprendemos que o Evangelho é para o outro. Não no sentido que não sirva para mim, mas que através de mim o Evangelho seja levado a outras pessoas, que o serviço que eu exercer para o Senhor seja para outras pessoas. Tanto que ele diz: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é um mandamento duplo. A nossa vocação só é real se nós a exercemos em prol do outro. Porque se for para si mesmo, está tudo errado. Ah, pastor, então tem um monte de gente aí. Tem um monte de gente fazendo errado. Tem um monte de igreja fazendo errado, tem um monte de gente fazendo errado, e talvez nós estejamos fazendo errado. É hora da gente exercer a nossa vocação com temor, com consciência. Pode passar, Lúdio. Então, Gálatas 6:14, olha o que diz. Perdi aqui. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, olha que resumo que ele faz da vocação. Nunca devemos buscar glória
pessoal. Nunca que nós venhamos nos gloriar na cruz de Cristo, a história do sucesso, para a direita e para cima. Mas a cruz de Cristo, o sucesso está para a esquerda e para baixo, diferente do mundo. Na contramão do mundo, na contramão, nós devemos exercer a nossa vocação sem buscar glórias. Para a gente finalizar, então, concluindo, nós fomos formados para glorificar a Deus, em primeiro lugar. A igreja foi vocacionada para mostrar Cristo ao mundo. E terceiro, cada cristão foi vocacionado para algo específico e deve cumprir o seu chamado. Isso, irmãos, se tudo você esquecer, tira uma foto e grava isso. Quando você estiver mal, olha, não, eu fui criado para glorificar a Deus. Os meus atos têm glorificado a Deus? Não, então para. Começa de novo. Glorifica a Deus com seus atos. Mas como que é glorificar a Deus? É fazer aquilo que Ele espera que você faça. É dar toda a glória a Ele. É você reconhecer que nada vem de você, tudo vem dEle. Isso é glorificar a Deus em todos os momentos. Louve a Deus. Em segundo lugar, a partir do momento que você se torna um cristão, você faz parte da igreja de Cristo. E fazendo parte da igreja de Cristo, nós temos a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo ponto. E terceiro, temos uma vocação específica, que tem que ser exercida de uma maneira ou de outra, para que Deus seja glorificado através da nossa vocação. Algumas vocações são por tempo específico. Algumas vocações, mas Deus vai me usar por 10 anos, depois não vai me usar mais. Não, Ele vai continuar te usando. Talvez Ele mude um pouquinho o rumo da história. Como o pastor Kenneth, que trabalhou, por exemplo, 20 anos como médico na África, né? Médico, pastor, professor, e de repente ele foi saindo do hospital, assumiu a educação teológica, aí a guerra civil entrou na Costa do Marfim, ele veio para o Brasil, ficou aqui de 2004 a 2005 mais ou menos em Belo Horizonte, depois veio para Campinas, ajudou na formação de alunos da escola teológica. Então ele está exercendo a sua vocação, que passou pela medicina, chegou que ele conseguiu entrar no campo missionário pela medicina, serviu como pastor, como plantador de igreja, como professor, e ele está exercendo a sua vocação. É um exemplo que está entre nós. Nunca pare de servir, continue sempre, faça o seu papel, cumpra o seu papel. Irmãos, eu usei um exemplo. Se uma pessoa como eu cuidar de 100, nós temos um método bastante desgastante de funcionamento. Mas o pastor é pago para cuidar das pessoas, ok? O pastor é pago para capacitar as pessoas, para que as pessoas também aprendam a cuidar de outras pessoas. Porque se eu cuidar de 100, mas essas 100 cuidarem de cada uma delas, cuidarem de mais um ou dois, nós temos 300 pessoas sendo cuidadas. Nós temos um acompanhamento. Então, irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós tem uma vocação. E você tem que exercer essa vocação. E, geralmente, você vai descobrir que tem alguma coisa a ver com gente. E você vai ter que aprender a cuidar de gente, com amor e com paciência. É o último slide, não precisa passar ainda, Lúdio. É o último. Mas, eu estava cortando o cabelo pastor Martim, faz uns 6 meses, eu acho. E eu fiquei emocionado com um comentário que ele fez. Eu falei que em algum momento eu iria usar essa colocação dele. Eu usei parcialmente numa mensagem há uns 3 meses. Mas ele disse que uma vez Deus falou no coração dele de uma maneira muito, muito profunda. Que ele é uruguaio, né? Casado com a Marilene, que foi membro da nossa igreja brasileira, e eles estavam num lugar lá entre Santana do Livramento, Rivera, ali do Uruguai, e eles empinavam pipa. E então você levantava a pipa, era um lugar de muito vento, então você levantava e estava empinando, aí de repente a pipa ia perdendo a força, aí você via que o vento mudou de lado. Aí eles tinham que reerguer e pôr de outro lado. E de repente você olhava, tinha vento cruzando, então tinha gente empinando pipa para cá e gente empinando pipa para cá. É ilógico para nós, porque para nós as pipas estão sempre na mesma direção, você já percebeu? Porque o vento soprou aqui, você puxa a pipa aqui, ela vai subindo com o sopro do vento, né? Mas tinha lugares que o vento encanava e tinha gente empinando para um lado e gente empinando para o outro. Assim é o Espírito Santo de Deus.
nós temos que estar sensíveis ao mover do Espírito Santo de Deus, ao sopro de Deus para a nossa vocação. Isso só se alcança pela intimidade. Lembra? Primeiro texto, liberdade. Segundo, intimidade. E terceiro, vocação. Olha o que diz o texto, pode passar. João 3,8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos entender o mover dele para as nossas vidas. Se é para cá, se é para lá. Mas que em todos os momentos nós venhamos a glorificá-lo pela nossa vida com a nossa vocação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos.